Leiva, apareceu, admite. Apareceu para você? Da Kísia. Ó, aceita lá, Kísia. Conseguiu? Ainda está aparecendo que ela não foi admitida. Ah, agora sim. Sucesso, tudo funcionando bem, né? Muito bom. E aí, Perfeito. vocês podem ir anotando as dúvidas, e a gente pode fazer um bate-papo no final aí para tirar as dúvidas, tá? Então, eu vou só posicionar um pouquinho mais para cá. Eu estou aqui no quarto. Vocês estão me vendo bem, mas está cortando a minha cabeça. Vamos lá. Isso. Ah, já está melhor. Ótimo. Então, vamos lá, começando a nossa aula. Então, boa noite para todos. Eu estou aqui hoje no dia 9 de abril para a gente começar a nossa primeira aula desse workshop de cinésio pélvica para trabalhar o movimento na prevenção e na reabilitação das disfunções aí da pelve, do assoalho pélvico. Só conferir. Leivinha, conseguiu aceitar? A Ju? Sim, Então tá, beleza. E aí a gente começa com o conceito da cinesiopélvica. Primeiro, eu comecei a trabalhar com esses conceitos da cinesiopélvica em 2015. Vou contar uma história breve disso, né? Aonde eu tinha algumas formações de técnicas de exercícios e eu me via muito numa condição de ter várias ferramentas e de buscar uma forma de que essas ferramentas, essas técnicas pudessem conversar entre si, tá? De maneira que a gente fosse entendendo a evolução do exercício. Então, para eu realizar bem um exercício, eu preciso respirar, eu preciso perceber meu corpo. A percepção do meu corpo começa com a percepção óssea, daquilo que eu sinto, do osso durinho, que eu toco, que eu sinto contato ósseo. A partir do contato ósseo, eu vou sentindo, né, os movimentos, os espaços, e aí eu vou percebendo os músculos que contraem, os músculos que relaxam. E essa percepção, ela muda a forma como eu faço o exercício, né? E aí, na sequência, eu precisava trabalhar a respiração para trazer a percepção do ar que entra, do ar que sai, dos movimentos do tórax, do movimento do abdômen, enquanto eu respiro. Será que esse movimento do peito interfere no movimento da coluna, no movimento da pelve, né? E eu tinha uma formação também de trabalho com Pilates. Eu trabalhei alguns anos num estúdio de Pilates, eu tive estúdio de Pilates, né? Então, dentro do Pilates, a gente tem os exercícios, né, os básicos, intermediários, avançados, e a gente vai entendendo um pouquinho o médio Pilates, o uso do aparelho, quando que os aparelhos, as molas vêm para facilitar, quando que vem para trazer uma carga, trazer uma resistência, né? O que, que é o princípio da contrologia, da respiração no Pilates. E aí eu fui percebendo, né, ao longo dos anos em que eu trabalhei num estúdio de Pilates, que aqueles exercícios não eram fáceis. E a maior dificuldade que as pessoas tinham era na respiração. Então, era cansativo, era desgastante trabalhar a respiração para que a pessoa realizasse o exercício de forma correta. Mas
se aquilo não entrasse, né, dentro da metodologia de trabalho, a pessoa ia realizar um movimento sempre errado. E é um princípio que o Pilates desenvolveu. Só que naquela época a gente estava contratando fisioterapeutas para trabalhar no estúdio e a gente percebia que não tinha esse cuidado com a respiração, com a percepção corporal, né? Então, quando eu não estava ali observando a dinâmica dos exercícios e eram outras pessoas que estavam dando aula, né? Eu percebia que não se tinha o mesmo cuidado. E eu falava, gente, isso aqui não é academia. O estúdio de Pilates não é academia, você não faz circuito, você não coloca música para fazer o exercício com velocidade, para ter gasto energético. Você perde os princípios do Pilates no momento que você faz isso, né? E aí eu até brincava, falei, nossa, o Joseph Pilates deve estar se revirando onde ele estiver, vivendo esse massacre do Pilates, né? E aí eu pensei assim, calma, o que que isso vai me mostrar? Isso me mostra que o entendimento desse centro de força, né, dessa casa de força que o Pilates trabalha, isso não é entendido de forma prática pela maioria dos fisioterapeutas. Então, eu, como uma fisioterapeuta que já trabalhava com fisioterapia pélvica naquela época, e o Pilates era para mim uma forma de trazer mais carga, uma forma de sair ali do consultório e individual e começar a trazer essa mulher para uma prática de exercícios onde ela protege a pelve, onde ela consegue ter suporte de carga com a ação desses músculos internos que dão sustentação para os órgãos internos, que dão sustentação para que as articulações não recebam muita sobrecarga, né? Essa distribuição de pesos, de força, de tensão mais adequada, distribuída melhor pelo corpo, né? Então eu falei, calma, peraí, isso me mostra que não está sendo feito de forma correta. Então, calma, o que eu posso fazer para melhorar? Eu posso pensar num exercício pré-pilates. Foi aí que eu fui desenvolvendo o conceito da evolução dos exercícios com carga e com movimentos articulares, incluindo os membros inferior e o membro superior, e usando o anel, usando a overball, usando os elásticos, né? Para trazer carga para esses membros e trazendo movimento para aumentar gradativamente a amplitude de movimento e a resposta dessa musculatura, desse centro de força, dessa casa de força, com o assoalho pélvico de forma ativa, respondendo às mudanças de pressão intraabdominal com uma ação de contração, de aumento dessa contração quando aumenta a pressão interna do abdômen. E eu movimento o braço e o abdômen vem puxando o assoalho pélvico, né? Fazendo isso junto. E nessa época, eu trabalho com hipopressiva desde 2005, né? Então, eu estava ali 2010, 2012, né? Então, eu já trabalhava com hipopressiva há alguns anos. E aí, o que eu não concordava com o hipopressivo era com a apneia, né? Porque no momento em que eu começava a fazer a apneia, os pacientes sentiam dor no pescoço, tensionava mais, perdia aquela capacidade, né, de estabilização, porque gerava muita tensão aqui na parte superior, perdia a ativação do abdômen também, porque no momento que gera muita tensão aqui, perde a ativação lá embaixo, né? E aí eu comecei a observar os movimentos do Pilates, comecei a treinar a respiração do hipopressivo um pouco mais ativa, com uma apneia mínima, trazendo a contração do abdômen e não fazendo a aspiração. Depois, o hipopressivo, na evolução dos hipopressivos, quando a gente conseguiu trazer o Marcel Coffredo para o Brasil, né? A gente trouxe o Marcel depois de muitos anos, né? E a gente conseguiu formar naquela época 3 turmas, que foi mais ou menos nessa época de 2015.
E o que aconteceu é que a gente ficou se sentindo meio que abandonado. Ele veio, deu o curso, passou os conceitos, uma coisa que não é fácil, o conceito não é fácil, a prática do exercício não é fácil. E naquele momento eu já tinha um desenvolvimento dessa evolução de exercícios, né? Eu já tinha uma prática do Pilates, utilizando os movimentos do Pilates com o princípio hipopressivo, né? Com o movimento das costelas, com um pouco da apneia. E aí eu fui percebendo que como que eu podia fazer da postura e da respiração sem a apneia, mantendo essa diminuição de pressão intraabdominal, mas esse abdômen não podia ficar sem pressão, né? Essa baixa pressão intraabdominal era um fake, né? Porque na verdade eu faço um gerenciamento dessa pressão, aonde eu diminuo essa pressão, mas eu tenho uma contração nessa diferença de pressão. Tem um aumento de pressão do tórax, e aí eu transfiro essa pressão do abdômen para o meu tórax, e com isso o meu abdômen ele contrai mais e não relaxa. Porque eu fui treinando os hipopressivos e eu percebia que aquele conceito de aspiração deixava o abdômen mais flácido e falou, não, não é por aí, não pode faltar músculo aqui embaixo, né? E assim eu fui desenvolvendo, aprimorando e pensando sempre buscando pensar do jeito mais simples, mais fácil que eu poderia trabalhar o movimento, a postura, a respiração, de uma forma que eu tivesse princípios básicos que fossem me orientando no raciocínio clínico com os exercícios e eu tivesse um planejamento de evolução. E cá estamos falando um pouco desse planejamento de evolução dos exercícios da cinésio pélvica, tá? Então, começar, o princípio básico é percepção, respiração, tendo a noção da tensão e do relaxamento, aí a gente evolui para o treino postural, para percepção do alinhamento primeiro, percepção do alinhamento postural, dos pontos chaves. O que são os pontos chaves? Os pontos chaves são os pontos de apoio. Então, eu fui percebendo que é muito importante para a gente ter as respostas internas dessa musculatura estabilizadora, que eu soubesse para onde eu jogo peso. Olha que coisa fantástica, né? Leivinha, está conseguindo aceitar as pessoas? Estou vendo aqui que está aparecendo um azulzinho. Não apareceu para quem apareceu para mim, eu aceitei. Tá, deixa eu só dar uma conferida aqui. É que às vezes, não sei se para mim aparece coisa diferente ou se é que fica a pessoa entrando e saindo, também pode dar alguma diferença aí. Então, o que é importante dentro desse conceito da postura, né? A gente tem os pontos chaves, que é o ponto de apoio, é aonde a gente joga o peso do corpo. Olha que interessante, né? Então, se eu tiver com o apoio do meu corpo em cima desses pontos de apoio, eu vou ter uma melhor resposta dessa musculatura tônica postural sob a ação da gravidade, porque é um princípio físico, né? Se eu solto peso no lugar certo, eu tiro a tensão que está em excesso e eu trago tensão para onde não tem. Porque quando eu trago um excesso de tensão para os ombros, para as costas, para o diafragma, é como se essa tensão ela roubasse tensão de outras regiões. Então, eu tenho que pensar numa transferência tensional, tirar da onde está em excesso e passar para onde não tem tensão. Então, nem sempre é relaxar, mas é uma distribuição de tensão
pelo sistema. E compreendendo melhor os princípios da fáscia, essa função da biotensegridade, a gente vai entendendo melhor essa distribuição de tensão pelo sistema miofascial, tá? Então, os pontos de apoio, os pontos chaves, eles vêm nas posturas básicas. As posturas básicas é aquilo que é básico, é feito para você aprender o alinhamento postural, a respiração dentro do alinhamento postural, aonde você traz o crescimento axial da coluna, afastando os pontos chaves do topo da cabeça, então tendo direções opostas do ponto chave e do topo da cabeça, para que eu tenha uma resposta tônica postural melhor, e aonde eu cresço, por exemplo, sem trazer os ombros na orelha, porque eu crescer, traz os ombros. Se eu não solto o peso dos meus ombros no ponto de apoio dos isquios, quando eu estou sentada, então o ponto-chave na posição sentada é os isquios. É sobre os isquios, sobre o ponto mais pontudinho dos isquios, que eu solto o peso do meu corpo, que eu solto o peso dos meus ombros. E quando a superfície onde eu estou sentada recebe o peso dos meus isquios e o peso do meu corpo, mais pesado ficam os meus isquios e mais reação eu tenho desse peso, dessa pressão dos meus isquios na superfície que eu estou sentada. Então, essa ação que eu faço de levar o peso do meu corpo para os isquios, para os pontos chaves, traz uma reação no sentido oposto. E essa reação no sentido oposto é o que me interessa. É isso que vai ser uma força propulsora para me manter em suspensão e em expansão sobre a ação da gravidade. É como o meu corpo responde sob a ação da gravidade. E isso depende de onde eu jogo o peso do meu corpo. Se eu não sei para onde eu jogo o peso, não tem como eu manter o meu corpo em biotensegridade, não tem como eu manter essa sensação de suspensão do meu corpo, tá? Então, por isso que é importante a percepção dos contatos ósseos. Então, para a gente entender as posturas básicas, eu parto deste princípio. Ponto-chave, alinhamento postural, crescimento axial, topo da cabeça sempre se afastando dos ombros. Lembrando que os ombros não são orelha, você solta o peso dos ombros sobre os pontos chaves, criando esse espaço entre os ombros e a orelha e o topo da cabeça sempre crescendo, com uma sensação contínua, constante de alto crescimento. Não é o cresce. A gente até pode fazer para trazer mais ação, para o corpo entender, mas não é para se fazer um exercício no cresce. Você pode fazer, mas isso não deve ser feito sempre, tá? Porque eu quero que essa sensação do autocrescimento, do crescimento do topo da cabeça, de eu ter esse alongamento axial com ponto-chave indo longe do topo da cabeça, criando essas oposições, se eu faço cresce, eu trago excesso de tensão. E o que eu não quero para o meu sistema integrado, né, para essa fáscia que transmite essas tensões, essas forças, é excesso de tensão, porque eu sei que o excesso de tensão em uma região vai levar à hipotonia, à fraqueza, ao relaxamento de outras regiões, tá? Então, se eu trago autocrescimento numa coisa de força, cresce, é só no início. Eu tenho que trazer para uma sensação mais leve, mais gostosa, mais tranquila, sem um excesso de esforço no autocrescimento.
Por isso que o ponto-chave é mais importante ainda, porque no momento em que eu solto o peso, por exemplo, nos meus isquios, mais eu tenho essa reação tônica postural para crescer, e menos eu preciso do cresce, 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 cresce. Eu posso manter a sensação de autocrescimento contínuo, constante, dos isquios se afastando do topo da cabeça, contínuo, constante. É por isso que eu trago inspira, cresce, expira, empurra os isquios para baixo. Traz a leveza do ar para o topo da cabeça, crescendo, traz o soltar o ar, o peso nos isquios. Traz a leveza do ar para o topo da cabeça, crescendo, traz o soltar o ar, o peso dos isquios. E aí vai percebendo a sensação no abdômen, quando você solta o ar, que você empurra mais os isquios, que você sente crescer mais o topo da cabeça, você vai perceber uma contração maior deste abdômen nessa expiração. E aí, quando a gente não está no excesso de tensão, a gente está num equilíbrio tônico postural, com essa reação que vem do ponto de apoio, você vai soltar o ar, empurra os isquios e cresce mais. Aí você começa a perceber essa ação dos músculos do abdômen mais interno do transverso, vindo se ativando. Quanto mais você prolonga a sua expiração, sem freno labial, sem empurrar o umbigo nas costas, soltando o ar, sorrindo, sem esforço, mais você vai sentindo essa contração das camadas do abdômen, e aí é que a gente continua soltando o ar, crescendo, empurrando os isquios, e à medida que você prolonga a sua expiração, essa contração do abdômen, ela se torna mais evidente, você sente, percebe mais a contração efetiva do transverso do abdômen, e aí você vai acordando a sensação dos músculos do assoalho pélvico que vem e é puxado para cima, porque entrou a ação correta dessa ativação do transverso, e aí, à medida que você prolonga a expiração, vai vindo mais contração, a contração dos oblíquos, e por último, a contração do reto. Mas a base do abdômen, o transverso, está ali presente. E é isso que faz com que faça um gancho e traga o assoalho pélvico para dentro e para cima, subindo, que você sente um vácuo. E isso é mais fisiológico quando a gente pensa que se eu fizer as minhas atividades de vida diária com essa consciência de crescimento axial e de ponto-chave, o meu abdômen vai vir e vai fazer esse vácuo para dentro, sem eu precisar fazer a apneia, tá? E eu trabalho essa evolução de posturas básicas com esse princípio de respiração e postura, sempre com o conceito do ponto-chave e do autocrescimento. Tá? Então, quando eu estou na postura básica deitada, o ponto-chave é o sacro. Então, você vai soltar o peso da sua pelve na posição de decúbito dorsal, sentindo bem o apoio do sacro no chão. E como que eu faço para sentir melhor o apoio do sacro no chão? Eu movimento a pelve na ins, eu movimento a pelve na ex, na ins eu faço a ante, na ex eu faço a retro. Esse movimento da pelve para frente, esse movimento da pelve para trás, eu vou percebendo a sensação do toque do sacro no chão, até eu perceber que entre a ins, que eu faço a ante,
entre a ex, que eu faço a retro, tem um ponto neutro desta pelve, que é quando eu alinho a sínfise púbica com a espinha ilíaca antero-superior. E aí eles, na mesma direção, paralelos ao solo, eu mantenho uma leve curvatura da lombar para manter aquela curvatura fisiológica da lombar e eu solto o peso da minha pelve no saco. E aí, depois de perceber esse alinhamento pélvico neutro, eu vou imaginar a minha perna, o meu pé apoiado no chão com o meu joelho flexionado. E aí eu empurro um pouco o pé no chão e eu sinto a contração do glúteo. E aí eu relaxo o peso do pé no chão. Aí eu tento trazer, tirando o pé levemente, só a sensação do apoio do pé que está pesado no chão. É como se você transferisse aquele peso do pé pro sacro, sem tirar o peso do pé do chão. Mas você imagina o pé ficando leve e o sacro pesado, sustentando o peso da perna, mas não tira o pé do chão. É só a tentativa, a intenção de deixar o pé leve e o sacro pesado. É neste movimento micro que você vai perceber que quando deixa o pé leve no chão, vem uma contração forte deste transverso, só por sustentar levemente o peso da perna, porque a sensação do apoio dos pés ficou leve. Aí eu volto, aperto o pé no chão, sinto o meu pé pesado empurrando o chão. Neste movimento leve, eu percebo o quê? O glúteo contraindo e é como se a minha pelve fosse para retroversão. E aí eu percebo uma mudança mínima naquele transverso que parece que quando eu faço uma retro, ele vem para dentro, mas ele perde aquela contração. E aí quando eu solto o peso, né? Eu alivio, quer dizer, o peso do meu pé, transferindo o peso do meu pé para o meu sacro, naturalmente, na hora, já vem a contração da base do meu abdômen, sentindo o transverso lá dentro, sem deixar esse abdômen inferior estufar. Então, essa percepção mínima de movimento da pelve, de sensação do apoio dos pés, de sensação do apoio do sacro, traz a contração, a ativação do meu transverso. Quando eu faço isso associado à expiração, eu solto o ar e transfiro o peso do meu pé para o meu sacro enquanto eu solto o ar e eu vou imaginando fechar o zíper de uma calça apertada e nesse movimento de fechar o zíper de uma calça apertada, eu sinto essa contração da base do abdômen fazendo um vácuo para dentro, como se eu estivesse passando uma concha aqui no pé da barriga. E aí, esse assoalho pélvico, ele é puxado como um gancho para cima. E aí, eu gerei uma contração dessa base do abdômen e o aumento da contração do assoalho pélvico quando eu fiz este movimento. Tá? E aí, sem eu precisar contrair o assoalho pélvico, mas eu tenho consciência, eu tenho percepção dessa atuação conjunta, coordenada do transverso com o meu assoalho pélvico, porque a fáscia desse músculo tá ligada, é uma estrutura única, então tem que começar a pensar nesse cilindro lombopélvico que o Pilates chama de casa de força, né, de powerhouse, como uma estrutura única, né? Fechar um sistema fechado, em que todo aumento de pressão altera todo esse sistema interligado. Olha que coisa fantástica,
né? E aí, entendendo melhor os princípios da fáscia, da biotensegridade, a gente vai entendendo que não é uma coisa única mesmo. Então, entender o conjunto biomecânico facilita a gente entender esses princípios nos movimentos que a gente trabalha. Se eu não faço este caminho de percepção, de passo a passo, onde eu sinto ativação, onde eu sinto contração, onde eu trago autocrescimento, onde eu trago apoio no ponto-chave para perceber esse crescimento axial, para perceber as oposições, e que quando eu faço isso, eu sinto mais contração. Tá? Se eu não faço esse trabalho de percepção, esse passo a passo desses movimentos mínimos, eu não consigo construir um exercício sendo realizado de forma adequada para proteger a pelve, o assoalho pélvico, de impactos de sobrecarga, tá? Tudo bem, eu falei demais, mas eu quero saber um pouquinho de vocês aí. Se vocês quiserem abrir o áudio e perguntar sobre um pouco esse ponto-chave e essas ativações que vêm de dentro para fora, de baixo para cima, tá? Desses músculos em conjunto, como que a gente usa isso na respiração. Então, lembrando, pelve neutra, na posição de decúbito dorsal, o apoio no sacro. Quando eu estou na posição sentada, o apoio é nos isquios. Quando eu estou na posição em pé, o apoio é nos pés. Então, posições básicas, eu trabalho respiração, eu trabalho postura, eu trabalho ativação dos músculos do transverso junto com o assoalho pélvico, e eu trabalho essa contração coordenada, que vem mais contração na expiração. E na inspiração vem uma manutenção de uma tensão, de uma ativação. Então, eu não relaxo o meu abdômen, eu não estufo o meu abdômen na inspiração. Eu tenho que manter a pelve ativa enquanto eu puxo o ar. É por isso que a respiração ela vai ser trabalhada nessa tridimensionalidade das costelas. Então, aí é necessário o movimento de alça de balde das costelas, o ar que vai para as costas, e esse movimento das costelas para eu trabalhar essa função do diafragma durante a inspiração, para que durante a inspiração, nos exercícios, nos movimentos, ela não seja uma respiração abdominal, aonde eu relaxo o abdômen e eu perco essa ativação, essa função interna dos músculos estarem ali presentes, ativos, para manter a estabilidade durante os meus movimentos, tá? Que essa estabilidade garante uma sobrecarga mínima nos ligamentos e uma transmissão melhor dessas tensões, dessas pressões, dessa força, tá? Claro que isso não é fácil, né? Biomecanicamente é uma parte disso, né? Mas aí a gente vai entendendo os conceitos melhor à medida que a gente entende essa integração, tá? Tudo bem? Deu para entender? Foi muito difícil, precisa ouvir o que eu falei várias vezes para ver se faz sentido, ou pelo que eu passei aqui para vocês, que é uma visão, né, de um trabalho postural, aonde eu trago um trabalho com os músculos da pelve, os músculos do abdômen, do assoalho pélvico, nesse trabalho integrado da respiração e da postura. Digam para mim o que vocês acharam disso. Oi, boa noite. Boa noite. Primeiro você tinha falado como a gente conheceu, né? Eu fiz um curso com você, comecei a conhecer e seguir o teu trabalho. Eu fui Legal. fazer um curso com a Andréia, foi sobre endometriose, e aí depois eu fiz um curso que foi maravilhoso, foi um divisor de águas, e depois eu fiz um outro curso com você sobre movimentos das bolinhas e tudo mais. E assim, eu aplico super, muito mesmo.
Eu trabalho muito com paciente de dor, né, de endometriose, e isso, inclusive, me ajudou. Eu sempre trabalhei muita terapia manual, mas me deu mais arsenal para trabalhar, inclusive pela demanda grande, às vezes a gente fica muito cansado muito do corpo e dar autonomia para elas terem autoconhecimento, usando a respiração, faz com que também eu fisicamente não me esforce tanto. Então, para mim foi muito importante. E aí as pacientes começaram a ter uma percepção. Então, eu uso bastante na prática. Você falou, achei interessante, falando da questão mecânica, né? Do movimento de orientar a comprar e faz isso. E aí, com essa consciência da respiração, o que eu consigo passar para as pacientes é elas se perceberem mesmo e não ficar mais pedindo ou repetindo movimentos, né? Sem muita consciência do que estão fazendo, só reproduzindo. Então, eu acho que isso foi muito importante. E eu queria até fazer um feedback de uma paciente, inclusive eu atendi hoje, e eu vi acho que um vídeo você falando sobre isso. Eu não lembro agora se foi você ou se foi a Andrea, mas eu acho que foi uma das duas falando sobre nem sempre o fato de não ter uma ativação, tipo, na escala, né? O do Perfect, o P ser um 3 não necessariamente ele é funcional realmente, né? Ou o fato de não ter uma ativação, não ter esse movimento que sobe no dedo, que realmente não está fazendo a função. E aí eu tive duas pacientes, foi bem interessante. Uma é uma idosa e outra é uma paciente jovem, as duas com incontinência urinária de esforço, que não tem lesão, não tem nada assim, né? E aí, o que que eu percebi fazendo isso? A idosa tem alguns componentes, né? A perda de massa e tudo mais, mas ela consegue melhorar a percepção. Eu fui fazendo treino com ela. Ela melhorou da queixa da incontinência, então, assim, do ponto de vista funcional, ela não tem mais escape, não tem nenhuma queixa, nem nos esforços de simular salto, subir descer na ponta do pé, escada, nada. E não, do ponto de vista do Perfect, não aumentou, assim, ela não está com P3, mas o assoalho dela está funcional, tá contida. Eu achei isso muito interessante. Eu ainda estou tentando desenvolver e trabalhar mais a estabilidade pélvica dela, porque ela teve Covid agora recente e ela perdeu muita massa muscular. E aí eu estou tentando agora fazer uma estabilização pélvica mesmo, pensando nessa questão dela ser uma idosa, mas ela está funcional, o assoalho. E tem uma paciente que eu até atendi hoje, ela me deu um relato assim, que eu fiquei super emocionada. Esteticamente, ela é uma paciente que não se sentia bem, ela tem um estrabismo e bem significativo. Então, ela tem uma rotação, ela tem um componente de adaptação do corpo, ela tem uma rotação da cervical, uma cifose torácica, um arqueamento, né, um fechamento das cadeiras mesmo, flexão. Então, ela tinha bem assim, era um corpo a pé. O corpo dela era lateralizado, a pelve era para o outro, porque por conta do estrabismo ela tentava ajustar o campo de visão. E aí eu percebi funcionalmente o assoalho, ela não tinha, né, a princípio nenhuma P0, e aí com percurso de urina. E aí quando eu fui avaliar ela, eu não conseguia fazer nenhum movimento com a pelve. Então, retroversão, diversão, ela não dava, era travadona, assim, aquela pelve congelada mesmo. E eu percebi que ia ser muito difícil tentar ficar passando isso para ela, e aí eu fui para o chão, fui trabalhar com ela no chão, trabalhar a respiração, comecei a fazer uma questão comportamental, tracei uma linha na frente do espelho para ela tentar procurar um ponto e tal. Ensinei ela a fazer em casa para que ela pudesse treinar. E aí eu achei muito interessante, ela não tem mais perca urinária com esse trabalho, ela agora melhorou, ela já consegue fazer uma ativação do assoalho, já consegue fazer um movimento, eu faço, associei os movimentos com a bolinha também e tudo mais, ela já consegue fazer os movimentos e melhorou muito a postura dela, ela conseguiu melhorar a citose dela, que ela achava que era uma coisa que ela nasceu assim, então ela ia ficar assim, ela melhorou bastante essa postura dela do axial, melhorou a rotação da cervical, e assim, eu não fiz nenhum trabalho de RPG, nada nesse sentido, foi todo de consciência perineal e essa respiração.
E hoje ela veio assim super feliz, porque, né, ela estava com dificuldade em relacionamento, com o esposo, porque não tinha mais desejo. E aí melhorou muito a lubrificação. Inclusive, ela tá lubrificando pra caramba, assim, na máquina dele, a gente vai manipular e tá. Ela disse, "E agora?" Eu falei, agora tudo bem, agora isso é mérito seu, usa Que isso. legal. E ela falou assim, Diana, eu tô feliz, porque o meu esposo percebeu, disse que tá super contente com o fato, né, deles melhoraram, a libido dela, né, por conta da estética, dessa questão corporal ter melhorado, ela ficou mais confiante, então ela fala já um pouco menos, né, e ela tá feliz com isso. Ela tinha infecção urinária, ela tinha candidíase de repetição. Aí, então, assim, eu fiquei bem surpresa, porque até eu ficava, poxa. E aí, hoje eu fui tentar até fazer com ela um educador perineal para conseguir ver se fazia a percepção. Eu sinto, quando ela faz a contração, eu sinto no dedo, mas não é uma contração efetiva para fazer uma mobilização do pelvic fit, sabe? Tá, sim. Só que ela percebe, então ela fala: Não, quando eu tô de pé, eu sinto, eu percebo que levanta. Ela tá continente, não tem mais perda de urina. E essa resposta, e aí ela consegue. Aí agora ela tinha aquela pelve travadona, ela já consegue fazer. Ela, eu já tô parecendo que vou dançar o funk da Anitta. Então, assim, ela já consegue fazer os movimentos bem executados da pelve, as mobilizações. E, assim, eu fiquei bem surpresa. Ela é uma pessoa que é carente, mora em sítio, então tem pouco acesso também. E tinha essa vergonha, né, por não ter muito letramento e tudo mais, mas ela conseguiu fazer, né, eu tenho conseguido trabalhar com ela isso, e melhorou muito a autoestima dela, e hoje ela trouxe esse relato, assim, inclusive ela falou que foi na ginecologista no retorno, e que elogiou, que foi a melhor coisa que aconteceu, porque o relacionamento dela deu uma retomada, ela disse assim, eu estou voltando com meu marido como a gente era quando a gente começou a namorar, porque eles Que quase não estavam legal. mais tendo relação, porque ela estava muito frustrada e não tinha mais nenhuma Aham. vontade. Ela falou, não, a gente está na nova fase agora, que a gente agora está aproveitando namorar de novo, como era quando a gente se conheceu. E eu achei, assim, fantástico, sabe? Fantástico, fantástico. É isso. Mas aí e Nossa, aí agora, assim, maravilhoso. né? E aí eu fiquei com aquilo, eu comecei a prestar atenção no que você falou. Se fosse para mim levar em consideração o Perfect, ela não estaria, não está satisfatório desse ponto de vista. Mas ela está sem queixa, a lubrificação está ok, não teve mais candidíase de repetição, e tem vários outros benefícios, mesmo que esse Perfect não suba, né, não faça aquela pressão, mas ela sente, ela tem percepção agora do assoalho, tá continente, e aí assim, né, isso aluga um triplex aqui na cabeça da gente, até onde a gente fica seguindo alguns protocolos, né, assim, algumas coisas que a gente ainda coloca na ficha de avaliação para ter esse parâmetro, né? Sim. Não, mas você vê que a gente tem que pensar no funcional. E aquilo que ela sente, percebe, aquilo que você transformou a vida dela, é mais importante do que você atingir um P de 4 de 5, por exemplo, Uhum, tá? Então, qual deve ser o nosso verdadeiro objetivo no ganho de força muscular, uhum. É. né? Eu fiquei muito Então, assim, né? Me questionando assim, tá? Teoricamente, eu tô satisfeita com o trabalho, ela tá mega satisfeita, eu queria dar alta, mas eu fico pensando que se não pode acontecer dela ter uma recidiva de ficar tendo depois escape, sabe? tá, Porque o se que que não, acontece? Quanto mais você traz para o funcional, menos recidiva você tem. Uhum, Mas é óbvio que você está trabalhando com músculo, sim, né? E músculo, se você não faz exercício, você perde aquilo que você ganhou. uhum, É importante, como uma manutenção, você manter um treino isolado dela. uhum, Mas quanto mais funcional tiver essa ativação, que ela vai sentindo em tudo que ela fizer, mantendo a postura, mais ela vai conseguir gerenciar esses exercícios diários e manter os resultados. Porque uhum, você pode propor uma reavaliação de tempos em tempos para reforçar aqueles ganhos que ela teve e para que uhum, continue mantendo. Porque não é assim, fez a fisioterapia pélvica e tá boa para o resto da vida.
porque a gente está falando de músculo. Então, como que a gente faz para manter a saúde desse músculo? É mantendo esse músculo ativo em tudo que ela fizer. É esse músculo estando presente de forma consciente, associado à postura dela. Porque ela vai escovar o dente, ela traz uma ativação. Ela vai lavar uma louça, ela traz uma ativação, aquele músculo faz parte dela. E ela se sente melhor à medida que ela sente que ela tem uma estrutura que a sustenta, que não é aquela coisa rígida, mas que é algo que está ali, ó, enquanto ela movimenta, quando ela pega, ela vai, ela joga o peso para frente, ela cresce, ela cria espaço, ela sente que o abdômen vem. Nesse momento que ela sente que o abdômen vem, ela sente que, nossa, eu estou sentindo ali a minha vagina fechando também, então está acordando uma região que ela estava mais esquecida, e isso ativou o lado da sexualidade dela, né? Então, dentro do conceito da asnésio pélvica, eu falei dos exercícios que a gente trabalha estabilização, que é esse princípio de respiração, de postura, que é um trabalho mais estático, tá? Agora, dentro dessas posturas básicas, eu posso trabalhar a mobilidade para trabalhar percepção, para trabalhar consciência, para trabalhar a ativação também, tá? E se eu percebo que tem um excesso de tensão em algumas partes, e se eu uso esse princípio de transferência atencional, o movimento ele vai me ajudando a lidar com aquelas partes do meu corpo que estão tensas, e eu vou soltando as tensões e trazendo a ativação de uma forma dinâmica. Eu faço o movimento e eu sinto que o músculo está ali presente, né, ativo de forma consciente. Eu faço a flexão do tronco, afastando os ombros, sentindo os isquios fecharem, só que eu percebo o fechar o zíper da calça e que esse assoalho pélvico está sendo puxado à medida que eu jogo as minhas costas mais lá para a parede, como se eu fosse abrindo as costas, afastando, criando espaço entre as minhas vértebras, fazendo essa flexão do tronco. Quanto mais eu faço isso, mais eu sinto esse enrolamento do tronco e mais eu percebo essa contração do abdômen entrando para dentro, de dentro para fora, de baixo para cima e trazendo esse assoalho pélvico no momento que eu faço isso, ó. Eu vou sentindo abrir as costas lá para trás, mas criando espaço nas minhas vértebras, afastando a pelve do topo da cabeça, levando as costas lá para trás. Eu sinto o autocrescimento no sentido das costas que ganham espaço lá para trás. E isso é muito importante para esse equilíbrio dos músculos do abdômen, junto com os músculos da coluna, criar espaços. Eu posso fazer esses movimentos de flexão e de extensão de várias formas, sentada na bola, sentada numa cadeira, sentada no chão, em pé, trabalhando com aquelas faixas, né, elásticas amarradas no espaldar. Eu já fiz alguns vídeos disso, né, aquelas faixas que têm tensão também, bandas elásticas que são maiores, mais grossas e que permitem essa mobilidade com a resistência do elástico. Essa resistência do elástico ela vai trazendo mais consciência, mais ativação. Então, eu permito um movimento fluido com essa sensação de ativação desses músculos internos, né? E eu posso também fazer um movimento mais solto, quando este é o objetivo, né? Soltar as tensões, chacoalhar, fazer só um movimento da pelve associado à respiração, sem me concentrar tanto na ativação, mas na fluidez da respiração que vai, que expande, que solta o ar e desmancha, dissolve a tensão, soltando o peso, soltando a tensão, desmanchando a tensão, inspirando
expandindo, trazendo a leveza do ar, sentindo que o ar expande, que cria espaço. O soltar o ar, que dissolve, que desmancha, que solta a tensão, né? Então, quando o objetivo é uma regulação tônica, para um princípio de trabalho pélvico, de respiração, de mobilidade para dor, para tensão, para o vaginismo, né, para dor pélvica, para as constipações, né, ou é um princípio onde eu preciso da mobilidade com estabilidade, com ação desses músculos do abdômen, do assoalho pélvico vindo enquanto eu me movimento. Então, cada objetivo vai fazer com que o exercício ele possa proporcionar ou relaxamento ou ativação, e aí posso segmentar esse exercício em passo a passos de percepção corporal, de movimentos que constroem aquele exercício para que ela tenha mais consciência, para que isso venha de uma forma mais dinâmica, tá? Sem que eu precise ficar pensando o tempo todo em contração, mas que eu já trabalhei o meu corpo, para o meu corpo aprender que o músculo pode vir, né? Por esses estímulos que eu dou, sem precisar ficar pensando na contração isolada, tá? A contração isolada, ela é importante, ela está ali numa balança, então a gente não vai fazer o global sem entender o específico, tá? Um músculo que não tem tônus postural, que não vem esse tônus, que traz o assoalho pélvico, não adianta você ficar nas contrações isoladas, não vai trazer esse tônus. Você precisa trazer o tônus pelo trabalho da respiração e de postura, que são essas posturas básicas, tá? E aí, trabalhar a mobilidade, se for para dor, o relaxamento para dor, associado a uma respiração mais fluida, aí pode ser uma respiração mais abdominal, né? Um ar que expande na pelve, o ar que desce para o solo pélvico. Se for um trabalho parto, para dor, para lidar com a dor, com a passagem do bebê, com a sensação de que está tudo abrindo, rasgando, né? O círculo de fogo é uma respiração mais fluida, é uma respiração mais profunda, é uma respiração mais abdominal. Se eu quero uma ativação para um exercício que vai evoluir para carga, para uma mulher que faz crossfit, para uma mulher que faz uns exercícios funcionais, que pega muito peso, né? Então eu preciso de mais ativação. E aí eu vou ver, calma, ela tem muita tensão, né? Esse excesso de tensão, excesso de pressão intraabdominal, como que eu trago mais fluidez para esses tecidos, melhora essa transmissão de forças, para que essa carga não seja sentida tanto no aumento de pressão intraabdominal, mas se transmita melhor por todo esse sistema, né? Então, isso vai vindo à medida que a gente aprende a construir essa evolução do exercício, tendo ferramentas que você sabe que você pode trabalhar, às vezes, a mesma posição com objetivos diferentes. Tá? Olhando de fora parece o mesmo exercício, mas a forma como você exige, né, a percepção, as ativações, a respiração, muda completamente o movimento e o exercício, tá? E aí, eu vou trazer para vocês um pouco o conceito da evolução de posições, tá? Então, as posturas básicas é deitado, sentado, em pé, aonde eu utilizo o conceito dos pontos chaves, do alinhamento postural, do autocrescimento, dessa respiração na base das costelas, percebendo o movimento de alça, de balde, o ar que expande para as costas, para não expandir ar no abdômen durante a inspiração e eu não perder a ativação, tá? Quando eu faço uma inspiração mais profunda e eu concentro no ar que vai para as costas, depois eu vou percebendo o ar no peito e, por último, o ar no abdômen. Então, se eu faço uma inspiração profunda, a última fase de perceber o ar é no abdômen. Por isso que durante os exercícios onde eu quero mais ativação, para suporte de carga nessa região abdômeno-pélvica, eu não faço uma inspiração profunda, eu faço uma inspiração mais aqui concentrada no tórax, né? Nessa tridimensionalidade do meu diafragma. Eu posso sentir o movimento do peito expandindo, sim, mas eu vou evitar o abdômen expandindo se o objetivo é a estabilidade para trazer carga, se o objetivo é relaxamento, eu faço uma inspiração mais profunda, relaxando o abdômen, aí eu não preciso me preocupar com fechar o zíper da calça, entende?
né? Então, e aí eu vou trazer esses princípios, tanto de mobilidade quanto de estabilidade, nas evoluções de postura. E quais são as evoluções de postura? Então, a evolução de postura primeiro, postura de ponte, né? Então, da elevação pélvica. E quando eu faço uma elevação pélvica, então, trabalhar aqui para vocês perceberem um pouquinho, né, este conceito. Então, quando eu apoio o sacro e eu trabalho a pelve na posição neutra e eu vou transferindo o apoio do meu pé para o meu sacro, eu sinto esse abdômen contrair de dentro para fora e eu vou sentindo que nessa contração vem esse assoalho pélvico que é puxado para dentro e para cima. Eu transfiro o peso para o meu pé, empurro o meu pé no chão, vou sentindo a contração do meu glúteo. À medida que eu empurro o pé no chão, eu vou percebendo quanto mais força eu faço do meu pé no chão, mais eu vou percebendo a contração do glúteo, a contração da coxa, mais eu percebo o espaço que cria na minha coluna, e aí, quanto mais força eu vou fazendo para empurrar o pé no chão, mais eu vou subindo com a minha pelve, empurrando o pé no chão, subindo com a pelve, e aqui em cima eu vou imaginando que o joelho vai se afastando do quadril, como se eu fosse puxando o meu joelho para fora. Quando eu trago essa sensação do meu joelho que é puxado para fora, se afastando do meu quadril, eu percebo que cria um espaço na minha lombar. Quando cria esse espaço na minha lombar, naturalmente eu vou sentindo melhor essa sensação do vácuo no pé da barriga, né? E aí eu vou sentindo empurrar mais forte o pé no chão e o joelho se afastando do meu corpo, mas eu vou percebendo essa contração do fechar o zíper da calça e que vem o períneo para fechar e subir, né? Aí eu estou trabalhando esse movimento, um passo a passo, delicado, percebendo o que está acontecendo no meu corpo devagar. E aí eu senti aqui essa isometria do meu glúteo, da minha coxa, e eu vou descendo devagar, vértebra por vértebra, até apoiar novamente o sacro e a pelve na posição neutra. Então, eu fiz um movimento conectando a sensação do abdômen com o assoalho pélvico, criar espaço na lombar, a contração do glúteo, da coxa, à medida que eu fui empurrando o pé no chão. Então, eu senti, percebi, compreendi o movimento. Agora que eu senti aqui, eu vou trazer o quê? A percepção da minha cabeça, do meu pescoço, do meu ombro, também mantendo o autocrescimento, né? Enquanto eu faço a elevação da pelve. Então, eu vou empurrando o pé no chão, sentindo a contração, aonde eu vou trazendo a oposição da cabeça em relação à pelve e os ombros afastados da orelha. Para isso é muito importante que a palma da mão esteja bem aberta, os dedos da palma da mão indo na direção do meu pé, e eu vou percebendo que a minha cabeça vai se afastando do meu ombro, à medida que eu elevo a pelve, para não fazer o quê? Para não fazer isso aqui, no meu pescoço, né? Então, eu crio esse espaço lá em cima com o espaço aqui embaixo. Então, eu vou tendo a sensação desses espaços, mantendo a posição da pelve com a cabeça, que foi algo que eu aprendi nas posições básicas e que eu começo a trabalhar
nessas sensações e percepções das variações de postura. E isso eu faço para construir o movimento de elevação da pelve, que eu posso trabalhar o soltar o ar, fechar o zíper da calça, prendendo o xixi, puxa o ar, desce só um pouquinho, solta o ar, sobe, fecha o zíper da calça, prendendo o xixi e o cocô, puxa o ar, relaxa, solta o glúteo, mas mantém a pelve lá em cima, solta o ar, empurra o pé no chão, fecha o zíper da calça, prendendo o xixi, prendendo o cocô. Quanto mais comprido é o soltar o ar, mais traz essa contração. Repetiu, desce vértebra por vértebra. Se eu não faço essa construção do movimento para este exercício, eu corro o risco de elevar a pelve e tensionar o pescoço e não criar esses espaços entre a minha coluna, né, afastando o topo da cabeça da minha pelve, que traz mais respostas internas, né, para essa estabilização que eu estou visando para ganho de fortalecimento nessa região para conseguir trazer carga futura, né? Então, isso é importante para quando vai fazer um pilates, isso é importante para quando vai fazer uma musculação, né? E o que acontece? Esse é um exercício que eu quero saber como que esse assoalho pélvico se comporta no biofeedback, né? Então, um trabalho que eu e a Miriam Krakochansky, a gente vem desenvolvendo é para utilização do biofeedback durante alguns movimentos da cinésio pélvica para que a gente tenha a certeza dessas respostas no solo pélvico e para que a paciente também possa visualizar aquela contração que ela está sentindo, né? Então, essa resposta visual com o biofeedback ajuda, nossa, realmente eu estou sentindo, e eu estou vendo lá no gráfico o que está acontecendo. E quando eu trago a contração, é uma coisa. Será que o assoalho pélvico, ele perde esse tônus, essa resposta de contração aqui em cima, depois de um tempo? Quanto mais ação eu tiver do glúteo, quanto mais ação eu tiver da minha coxa, será que o assoalho pélvico perde essa ativação? Né? Então, será que esses músculos roubam essa ativação? Então, são perguntas que a gente consegue responder com biofeedback, né? Então, por isso que é importante aprender bem o conceito do exercício, trabalhar esse conceito antes de usar um aparelho, porque se você não sabe o conceito do movimento, não sabe construir o exercício, você não vai saber utilizar isso com um aparelho de feedback, tá? Então, porque aí se você identifica que não tem força, né, que ele perde tônus, como é que você vai fazer para que essa musculatura não roube a ação do assoalho pélvico? Então, você pode trazer mais mobilidade, exercícios com bolinhas, para soltar as tensões de alguma região que pode estar roubando a ação desse músculo do assoalho pélvico, né? Então, são formas da gente ir raciocinando e melhorando as respostas dessa musculatura que pode ficar depois que termina o atendimento da física, termina o programa de atendimentos da fisiopélvica, né? E aí, desta posição aqui, ela pode ser construída de várias formas. Você pode subir, né, a perna, trabalhar o movimento unilateral, trabalhar com o apoio da perna na bola, trabalhar no reformer, né? Trabalhar em várias posições com aparelhos do Pilates, essa pequena elevação da pelve, o movimento do joelho, com o movimento, né, do carrinho ali no reformer. Então, o básico está aqui. E esse básico, ele não é fácil, porque muitas vezes o exercício da academia, o exercício do Pilates, está sendo feito sem essa percepção interna, sem essa ativação correta aqui, e o exercício vai sendo
uma sobrecarga, tá? Porque não foi construído esta percepção, essas ativações de camada, para que o exercício em si possa promover a proteção da pelve, certo? E aí, essa é uma posição básica, não, essa é uma posição de evolução. É a primeira posição de evolução. E aí eu posso associar o trabalho, né, com o carrinho, com a bola, de diversas formas, aumentando, dificultando a sobrecarga na região da pelve, de acordo com o exercício que eu estou propondo, né, de elevar a pelve, posso fazer de diversas formas, diminuindo ou aumentando a carga aqui, tá? E aí, o que acontece, né? Essa é uma posição de transição. Dessa posição, eu vou trabalhar a posição de gato, né? Então, a posição de gato, ela é interessante que eu vou trabalhar com os dedinhos do meu pé firmes no chão. Dessa posição aqui, eu trago uma sensação, né? Como se a minha coluna fosse uma mesinha. E eu vou afastando os ombros da orelha, afastando o topo da cabeça dos isquios. Só de eu perceber esse espaço que cria na minha coluna, nesta posição, eu já vou sentindo que vem do meu abdômen, né? Se eu trago a respiração, o ar que vai para a base das costelas, o soltar o ar, eu fecho o zíper da calça, prendo o xixi à medida que eu afasto os isquios do topo da cabeça. Eu posso inspirar, jogar o corpo um pouquinho lá para trás. Eu levo o ar para as costas, eu solto o ar, fecho o zíper da calça. Então, eu trago um pequeno movimento de balanço, trazendo essa transferência de peso e percebendo nessa transferência de peso a sensação do meu abdômen, do meu assoalho pélvico, a distribuição de cargas de peso nos meus pés, nos dedos do meu pé, na minha mão. Então, aqui, olha, eu empurro o pé para jogar meu corpo para frente. Eu empurro a mão para jogar meu corpo para trás. Então, quando eu faço esses apoios do meu pé e da mão, eu trago mais resposta tônica postural nesse movimento. E à medida que eu vou repetindo o movimento, buscando crescimento axial, afastando o topo da cabeça, dos isquios, eu vou trazendo mais contração do abdômen, mais contração do assoalho pélvico e vou percebendo como a musculatura das costas ela responde cada vez melhor, mais automático, mas eu preciso repetir esse movimento. E esse movimento nessa posição é um movimento básico que eu posso utilizar com a bola, né? Com a bola apoiada ali no abdômen, porque enquanto eu faço esse jogo com a bola, eu também vou trazendo, fechar o zíper da calça, tá? Desta posição, eu vou trabalhar os abdominais, e os abdominais eu trabalho na bola, tá? Com a elevação pélvica, com um leve movimento da cabeça, tá? Para trazer o fechar o zíper da calça, o aproximar as costelas, o elevar só um pouco a cabeça, afastando os ombros da orelha. Quando eu faço abdominal no chão, eu perco essa posição da pelve, aonde eu mantenho a pelve lá em cima, né? Quando eu faço abdominal na bola, e eu consigo fazer a extensão do tronco para trás da bola e trazer essa ativação na inspiração. Eu inspiro, desço a cabeça, solto o ar, elevo os ombros, a cabeça, com a pelve lá em cima na bola, né? Como se fosse fazer uma ponte deitada com as costas na bola, né? Então, esse é o abdominal que a gente consegue graduar a elevação da cabeça, do tronco,
para trazer ação de ativação e contração do abdômen em várias camadas. E como no chão eu não consigo fazer essa extensão, eu perco essa sensação do abdômen se esticando para trás e que fecha o zíper da calça quando eu faço a extensão lá para trás, tá? Porque no chão eu não tenho esse espaço para fazer, né? Essa extensão que eu tenho na bola. Por isso que na cinésio pélvica a gente trabalha com um abdominal, sim, de elevação de cabeça, mais um abdominal na bola, tá? Depois desse trabalho de abdominal na bola, a gente vai. Aí tem algumas outras posições que a gente trabalha, a posição de cócoras, o ficar na posição de cócoras, né? E trabalhar as transferências de peso, vou fazer um pouco para vocês aqui. Também traz percepção dessa mobilidade, percepção dessas ativações do abdômen, do assoalho pélvico. A gente tem trabalhos antigos que falam da posição de cócoras, como essa posição fortalece a pelve, o assoalho pélvico, e é interessante buscar criar espaços na pelve, na coluna, na posição de cócoras, né? Isso ajuda muito para o parto. Então, como que a gente faz este trabalho na posição de cócoras? Então, por exemplo, eu tô aqui, né? Eu fiz o trabalho na posição de gato, né? Fiz aquele jogo para frente e para trás. E aí, eu vou trabalhar aqui com o apoio na perna. Se eu perceber, né, que dá para colocar o calcanhar no chão, ok? Senão, não tem problema. A gente fica com a ponta do pé. E aí, eu faço esse jogo do meu corpo para frente e para trás. E eu vou devagar, olha, percebendo o rabinho da coluna, né? Eu arrebito um pouquinho o bumbum e eu fecho o bumbum. E eu percebo essa transferência de peso para frente e para trás, vindo com o movimento do meu sacro, com o movimento dos meus isquios, né? O meu sacro, ele tem a tendência de fazer um aumento da curvatura na lombar quando eu vou para frente, e ele tem a tendência de fazer um fechamento, uma retro quando eu vou para trás, né? E aí eu vou sentindo o meu abdômen, as minhas costas, eu percebo o espaço dos isquios, o que muda nessa transferência de peso, né? A sensação do peso para o assoalho pélvico, do peso do abdômen, do diminuir o espaço. Aqui, olha, fica mais difícil respirar. Então, quando eu venho para frente, eu abri esse peito, eu fiz um pouquinho de extensão aqui do peito, da coluna, eu já consigo respirar melhor, levar o ar melhor para esse assoalho pélvico. Aqui, ó, é um movimento de soltar o ar. E aí eu posso transferir esse peso para um lado, transferir o peso para o outro, e trazendo essas transferências com a rotação, e é onde eu vou trabalhando essa mobilidade, né, da articulação coxo-femoral. Enquanto eu faço a rotação, que eu giro, eu abro espaço, e aí eu vou sentindo, ó, os espaços que criam, o que o meu corpo ele vai fazendo ao longo desse movimento é buscando, né, uma oposição aqui, de jogar a pelve para um lado, a cabeça para o outro, né, criar espaços enquanto eu faço essa rotação e essa transferência de peso. Então, essa mobilidade aqui, na pelve, na posição de cócoras, ela trabalha, né, toda a mobilidade da pelve, a sensação da descarga de peso, a articulação coxofemoral, e eu posso ficar na posição de cócoras empurrando o pé no chão para trazer essa sensação de que vem o assoalho pélvico mesmo fechando. É legal, não sei como é que vocês estão aí, mas treinem isso amanhã, né? No consultório de vocês. Esse jogo que eu fiz para frente e para trás,
as rotações, e depois, ó, larga o peso do corpo e vai ativando, ó, empurrando o pé no chão, querendo crescer, né? E aí você percebe o rabinho levantando e o topo da cabeça indo distante dos isquios, e depois você solta. E vai percebendo o que acontece no abdômen, o que acontece no assoalho pélvico durante esse movimento. E olha como isso é potente, né? Um fortalecimento da pelve. Você fazer o empurrar o pé no chão na posição de cócoras, tá? Uma outra posição que eu gosto muito desse trabalho de variação de posições é a posição de joelho, né? Então, aqui também, com os dedos do pé agarrados, né, no chão, eu vou trazendo a sensação de empurrar o meu joelho no chão, busco crescer o topo da cabeça, à medida que eu empurro o meu joelho no chão, e eu vou levemente caindo para trás, e aí quando eu faço essa caída para trás, eu sinto o meu abdômen contraindo mais e meu glúteo também. E aí eu fecho o zíper da calça, puxo o ar, venho para frente, né? Até fazer um movimento, posso repetir, posso fazer esse movimento com os braços, né? Posso fazer hipopressivo nessa posição, que eu gosto bastante, traz bastante o movimento de acordar o abdômen, de acordar o assoalho pélvico. E aí a gente vai evoluir dessas posições, né, para a posição, para os exercícios funcionais, que é o último estágio do treinamento dos exercícios na cinésio pélvica, né? E aí, como que é o conceito dos exercícios funcionais? Então, a gente foca, num primeiro momento, nos exercícios da função das atividades de vida diária. O que ela faz em casa, que ela pode fazer com mais ativação, com mais percepção corporal, com melhor alinhamento postural, sabendo como ela joga o peso do corpo. Aí, no segundo momento, no trabalho. Às vezes, como o trabalho, quando o trabalho é muito no computador, muito tempo sentada, você tem que trazer mobilidade da pelve, você tem que trazer o espreguiçar, o soltar, né? Criar momentos em que ela vai aí trazer uma mobilidade para soltar aquela tensão, porque ela fica muito tempo sentada. Então, qual é o problema? Quando você fica muito tempo sentada, que você se achata, que você larga o peso do seu corpo e aí o seu abdômen relaxa, o seu assoalho pélvico perde ativação. E quem fica muito tempo na frente do computador vai negligenciando o corpo, vai esquecendo do corpo, porque está muito aqui na mente. Então, o exercício nessa fase é criar espaços para, ao longo do seu dia, para quebrar a tendência do seu corpo de se manter estático quando você está num trabalho muito mental na frente do computador, trazendo pausas, e nessas pausas você traz movimento, você traz respiração, você traz espreguiçar, você traz movimentos fluidos, né? Além de perceber também a postura, né? Poder corrigir a postura ali no trabalho. Então, o segundo estágio da funcionalidade, do trabalho de função, é o movimento, o exercício, sair do estático no trabalho, tá? E o terceiro estágio de evolução para o funcional é o que eu preciso fazer com esse corpo para que eu possa pensar que esse corpo vai evoluir para um exercício de carga, ou para um pilates, ou para uma musculação, ou para um exercício funcional, ou para um crossfit, ou para a prática de um esporte, com a capacidade de proteger a região da pelve de impactos, né? Fazendo com que esses músculos se ativem melhor durante os exercícios, né? Que ela estiver fazendo. Se for uma pessoa que já praticava e que não parou a prática,
dos exercícios durante a fisiopélvica, e também eu não recomendo isso, né? Eu recomendo uma adaptação e, desde a primeira sessão, já algo que ela possa fazer na prática dos exercícios físicos dela, né? Esses exercícios de ativação e de contração do abdômen ali desde o início da fisiopélvica, pelo menos um pouquinho. Então, a gente tem o princípio de trazer no início da sessão a percepção, a respiração, a mobilidade, a postura, as posturas básicas. Aí a gente vai evoluindo nessas variações de postura para trabalhar mais também essa consciência postural, também essa ativação, também essa contração do abdômen, do assoalho pélvico, nas variações de postura, e a gente vai evoluindo para os treinamentos funcionais dentro da funcionalidade daquela paciente, da história dela, da vida dela, do comportamento dela, tá? Então, este é o princípio básico do movimento na cinésio pélvica. Não, então, hoje foi mais uma exploração aqui destes conceitos. Então, a gente tem mais ou menos aí pouco mais de 1 hora, né? Mas eu queria que vocês treinassem esses exercícios. A semana que vem, a gente não tem prática de exercícios. Essa aula vai ficar gravada no Clube da Fisiopélvica, para quem é membro do clube, né? Mas se você fez as anotações aí, pratica essa semana, você pratica, sente no seu corpo, vai fazendo ligar conexões diferentes do seu corpo, de percepção, de abdômen, de assoalho pélvico, de postura, de respiração, né? Porque a semana que vem a gente vai construir um programa de exercícios pélvicos. Então, o que precisa ter num programa? Né? As fases do programa. Vamos pensar em 2 atendimentos de fisiopélvica, onde eu preciso fazer um programa de exercícios. Então, eu vou passar para vocês como que a gente se baseia, né? O que a gente se baseia para construir esse programa a partir de uma avaliação pélvica, né? Então, vai ser uma discussão em cima disso. E o ideal é que vocês tragam, olha, Liris, eu avaliei uma paciente que tem uma hipotonia, que tem uma hiperatividade da musculatura, do assoalho pélvico, ou que tem uma hipotonia. Ah, uma paciente que tem uma dificuldade de mobilidade do diafragma, eu avaliei ali a expansibilidade do diafragma e quase minha mão não entra, quase eu não senti essa mobilidade, mas eu fui trabalhando a mobilidade do tórax, fui fazendo exercícios, buscando criar espaço, respirar nas costelas, amarrei o elástico na base das costelas para ela sentir aonde ela tinha que respirar, né? Então, a função do elástico amarrado aqui é para isso, para sentir essa tridimensionalidade das costelas. E aí eu fui percebendo que a minha mão foi entrando debaixo das costelas, aí eu fiz um pouco de liberação, né? O que fez com que ela melhorasse a posição da postura estática, quando libera o diafragma, traz mais essa mobilidade do tórax. Isso faz com que a pessoa consiga manter uma postura estática por mais tempo, sem travar as costas, sem aquelas costas que queima, porque tá tendo muita tensão ali, né? Então, quando você libera o diafragma, traz um pouco de mobilidade e aprende a jogar o peso no lugar certo, você não vai sentir aquela queimação nas costas para manter a postura, tá? Então, começa a treinar isso, traz esses achados para a nossa discussão da semana que vem. E a semana que vem a gente vai falar um pouquinho, né, de biofeedback. Se der, a gente vai mostrar alguns exemplos de um trabalho de exercícios com biofeedback, né? E para vocês entenderem quão importante é a gente visualizar melhor o que está acontecendo com esses músculos quando a gente utiliza um biofeedback associado ao treinamento dos exercícios da cinésio, certo? Tudo bem? Então, agora eu estou aí disponível para as dúvidas de vocês, tá? Eu falei muito, gente.
Não, você foi ótima, Liris. Você é sempre tão criativa. Você sempre vai Imagina! um pouco mais além, né? Você dá uma inspiração, ela fica mais longa, e a inspiração ainda fica mais longa ainda. E os músculos vão. Ah, é uma delícia, sempre uma Que delícia. bom! Adorei essa fusão do biofeedback. Vou passar de novo o link do grupo do Bio aqui da mentoria. Isso, passa lá para a galerinha ver. Gostei muito Ótimo. dessa sua combinação do que você colocou para monitorar lá na ponte com o biofeedback. É uma coisa que realmente chega um momento que os músculos começam a tetanizar. E a gente vê essa tetanização muscular no biofeedback. Então, a gente Exato. sabe quanto do endurance tá, e quando entra o grupo de músculos acessórios também, a gente acaba vendo. E o paciente também, que é o mais importante, né? Então, gostei bastante. E como que a gente pode gerenciar isso, né? Tirar esse excesso para trazer mais resposta interna. Tira os excessos de fora e traz mais resposta consciente dos músculos internos, né? Então, eu acho que, Miriam, estou muito feliz pela nossa parceria, né? A gente tendo a possibilidade de usar uma Ferrari, que é o biofeedback associado aí com a eletroestimulação, esse aparelho que você tem, né? A gente tem um aparelho mais simples no consultório, que é um aparelho da Quark, que é um aparelho que tem servido para a gente bem, tá? Tem um Depois, aparelho de eletromio também, menorzinho, com os recursos, ele só não entra o software, e eu estou disponibilizando. Se alguém quiser, depois me fala, muito não vai bom, ser excelente. muito, muito Esse baixo o aparelho valor. você usou durante muitos anos, né? E ele Eu funcionou usei, super bem para você. é um aparelho inglês que eu trouxe da Holanda, eu trabalhei muito, ele é ótimo para avaliar, o tratamento também, porque ele dá os números, né? Inclusive, eu avaliei com ele uma professora de personal trainer, e era incrível, porque cada vez que ela contraía, a musculatura, embora quando a gente avaliasse o períneo, a gente tinha uma boa resposta do períneo, mas a musculatura abdominal estava sempre acima do períneo. Então, quando você está com um biofeedback, você subtrai os músculos acessórios para ter um valor real do períneo. Então, quando você subtraía, ela estava com períneo negativo. Olha, que O interessante. abdômen que estava puxando tudo. Quando ela parava de puxar o abdômen, o períneo despencava. Então, Olha, esse tipo. tá É, vendo? Dá mais ânimo da gente ver tudo que a gente faz na prática quando a gente usa o aparelho, né? Pois é, personal, como ela trabalha muito abdômen, 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 ela não tinha ideia. Ela estava assim com problemas sérios, quando foi ver, era realmente, ela não dissociava. Não dissociar, exatamente, é. Ele vai ajudar, mas é isso, tem que ter um equilíbrio, né? Tem que saber o que que você quer, de acordo com o objetivo que aquele paciente precisa, para você gerenciar um programa de reabilitação pélvica que vai de encontro com as necessidades. Então, ora você vai usar uma eletroestimulação, ora você vai usar um biofeedback, ora você vai saber fazer essa evolução adequada da cinésio pélvica, né? Pensando sempre na funcionalidade e não naquele ganho de força que a gente está habituado quando a gente faz uma avaliação de Perfect, porque isso vai até a página 2, né? E tem paciente que eu consigo melhorar os sintomas urinários e às vezes não muda padrão de contração, às vezes ela tem só um esboço de contração, mas funcionalmente ela está tendo uma resposta melhor porque a gente está trabalhando todo. Imagina se eu ficasse com ela só nos exercícios de contração, eu usando eletro e aquele músculo não responde, porque ela teve provavelmente uma lesão no parto, porque foi um parto complicado, com uso de fórceps, período expulsivo prolongado, e ela tinha só um leve esboço de contração mesmo, e foi um caso bem interessante que eu usei de tudo que eu tinha, e aí eu falei assim, não, calma, eu tenho que sair um pouco do óbvio, né, e trabalhar um pouco mais a função dela, liberar mais esse diafragma, e a gente levou mais tempo de sessão, porque é isso, né, para a gente ter resultado, o corpo não é uma ciência exata, gente. Por mais que a gente tenha, né, trabalhos científicos que mostram, cada corpo é um corpo e a gente tem que olhar para a história de cada corpo.
né? Então, ela precisava de uma liberação maior de diafragma, de mais mobilidade dessa coluna. Quando eu fui trabalhando mais essa mobilidade, ela foi sentindo melhor, né? E aí ela foi melhorando da incontinência urinária. Mas por quê? Porque eu saí ali do óbvio. Então, você vê, não importa quanto tempo eu tenha de profissão, quanta experiência eu tenha com exercício, um dia eu comecei com quem tá com igual quem está começando agora, né? Então, para quem está chegando, está tendo a oportunidade de já pegar aquilo que deu errado comigo, que eu corrigi. Ah, mas imagina, Alice, você sempre pensou fora da caixinha. O negócio é esse, é pensar fora da caixinha, é tentar ver a fisiologia, o que está acontecendo, né? Então, você entender o que está acontecendo. Enquanto a gente não entende qual é o problema do paciente, não em títulos, em nome, é isso, é uma incontinência urinária de esforço, Não, você tem que realmente buscar, tem que conversar muito, né? A primeira avaliação, como você faz, eu também faço, eu só converso, eu não vou pôr a mão na paciente a primeira, porque ela tem muita coisa para ver e a gente também presta atenção na expressão facial e na hora que coloca o biofeedback você lê, né? Eu estava me lembrando uma paciente que ela estava com uma constipação gravíssima, estava com um problema sério ali com dor de relação sexual, né? Ela estava com uma baita dor, só que ela já era casada, já tinha tido parto. Para descobrir isso, eu vou te falar uma coisa: quando você vai conversando com o paciente com eletromiografia, você vai vendo, aí, conforme eles conversam, a emoção, os traços vão mudando. Conversando, 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 eu falei, peraí, aí, mas antes dessa gestação você teve uma? Eu tive, mas eu perdi. Aí Hum, eu, pronto, eu já vi na movimentação da eletromio e da a postura corporal dela, ela estava segurando aquele bebê. Então, mesmo depois de dar à luz, ela estava segurando, ela enrijeceu tanto que ela não relaxava. Então, tem coisas que realmente a gente precisa ir muito além para entender o que está acontecendo, né? E tendo as exatamente. ferramentas adequadas, é bárbaro. E essas trocas é que enriquecem a nossa prática de um jeito mais simples, sabe? Porque tem que resolver. A gente tem um problema que a gente tem que resolver. Ninguém está aqui querendo provar que é melhor do que ninguém, tá? Eu sei dos perrengues que é o dia a dia do fisioterapeuta, que eu já passei por isso e passo por isso ainda, né? Não sei se um dia vai acabar os perrengues, Não vai, porque mas os médicos só mandam para a gente quando é é, bucha. exato. Eles não mandam para fisiopélvica, essa coisa. Eles acham que não, eles vão falar, né? E eles não falam nem Kegel, é o Kegel. Eles vão mandar elas fazerem os Kegel, os Kegel, aperta isso. E aí, quando a Gente, gente começa a aparecer, que o paciente começa a gostar da gente, eles ficam com inveja e já não encaminham mais do jeito que encaminhar. manda quando o negócio já tá ali, ninguém consegue resolver, aí cai na mão da gente, só bomba, né? É incrível. Porque se cai alguma coisa que a gente resolve, aí não parece trabalho dele. Então, depois que o trabalho dele já não resolve mais, é que eles mandam para a gente. Se não, eles mesmos podem mandar a paciente comprar um reeducador, um cone vaginal. Tá cheio de médica me perguntando, Líris, Então, olha, paciente veio aqui, qual é o melhor cone que eu posso indicar para ela usar em casa? Eu falei, não sei, meu amor. não, terrível. Não tinha um Qualquer médico numa um. clínica. Tinha um médico numa clínica que eu trabalhava, em vez de ele encaminhar para mim, ele mandava para pomparista. Então. Então, assim, na cabeça dele, a pomparista é aquela que faz sexo, e sabe, né? Eu contraí bastante. Ele fez medicina, então ele está achando que vai mandar um paciente para um xamã. É complicado isso. Não, é complicado e engraçado, né? Eu conversei com a paciente, expliquei toda a parte da físio, no caso dela, uma senhora que fez tratamento de câncer de intestino, é, tem uma incontinência fecal, tem uma incontinência urinária, então é um caso assim, né? E vem com aquela prescrição, é, fisioterapia pélvica, 10 sessões de biofeedback e eletroestimulação.
Mas, Liris, você faz isso? Eu faço. Se precisar, eu faço. Eu tenho aparelho. Fica tranquilo. Tipo, você falou um monte, você fez lá, fez aquela anamnese com ela, explicou tudo que pode ajudar. Mas aí o médico está lá descrito, biofeedback, eletroestimulação. Mas com tudo isso que você me falou, você faz isso aqui que ele está pedindo? Uma vez eu me deparei com uma situação ainda pior que essa. Eu conversando com a paciente, fazendo todas as perguntas, ela falou: você não tem que perguntar nada, você tem que fazer o que está aqui escrito. Ah, isso. Quando eu atendia convênio, nossa, Não, era não horrível. convém. É. Aí Mas uma enfim. vez uma pessoa chegou para mim e fez isso, né? Detalhe, o psicólogo. Aí eu falei, Nossa. aí ele tinha o convênio da Unimed, que era o mais barato. Pagava para gente R$ 3,30. Oi? Olha, isso, é. Isso lá em 2010, quando eu tinha a clínica, né? Eu vendi a clínica em 2012. E aí a gente tinha esse chão de fábrica, mas o convênio dele era muito ruim, ele era um psicólogo e tal. E aí eu não lembro o que que ele estava tratando, acho que era joelho, né? E eu gostava de fazer avaliação nos pacientes, que embora a gente tivesse os aparelhos, ondas curtas, tudo aquilo lá que o convênio precisava, eu fazia grupos de exercícios de joelho, de coluna, né? Então, para eu saber que grupo que ele ia entrar, eu gostava de fazer avaliação, de direcionar como que ia ser os exercícios, né? Tal, e os horários. E aí ele falou assim, isso aí. Falou, você não precisa me avaliar. Por que que você vai me avaliar? Né? Você tem que fazer aqui o que o médico pediu. Aí eu falei assim, olha, para fazer aqui o que o médico pediu para você, é isso aqui que o convênio me paga. Não vai me pagar, o convênio não vai me pagar mais, mas eu não vou te atender mais. Adorei, adorei. Porque eu estou fazendo uma avaliação, porque eu quero oferecer, nisso aqui que o convênio me paga, quero oferecer o melhor que eu consigo para você. E o É. convênio não vai me pagar mais por isso. Ele falou assim: nossa, é tão pouco. Eu achei que fosse pelo menos uns R$ 30 por sessão. Eu falei: não, R$ 30 são todas as sessões que você faz aqui, só que eu mando para o convênio glosa, demora 45 dias para receber esse dinheiro e vem com desconto do imposto de renda, então eu não Jesus. recebo R$ 30 depois de te atender 10 sessões Nossa. paga nem o aparelho que você está usando aqui. E é por isso que você faz exercício numa sala em 30 minutos com 5 pessoas, por causa desse custo aqui. Mas se você não quiser, a gente atende particular e tem um estúdio de Pilates também, aí você pode fechar um plano de Pilates. Mas assim, enfim, eu não vou te atender, então eu te agradeço. Você tem outras clínicas que você pode fazer também a fisioterapia. Porque as meninas ficaram assim, Liris, eu não acredito que você falou isso. Eu falei, meu, eu não Ah, aguentava, mas a vocês gente veem, vai é ficar de saco humilhante. cheio. É a Não, e mesma esse coisa. de nós estarmos unidos é muito bom, porque a gente não vai deixar isso acontecer. Por isso que é bom nós temos uma roda de fisioterapeutas, esses grupos, onde essas coisas pararam de acontecer depois que entrou o WhatsApp, entraram essas coisas, o pessoal começou a ter noção que tinha gente realmente cobrando um valor abaixo de manicure, nada contra manicure, mas nós fizemos uma faculdade caríssima, mestrado, doutorado, especialização. Poxa vida, não é para ficar num negócio desses, né? E Não, seguindo o exatamente. bullying médico, não dá, realmente não dá. Não, não dá. É que é aquela história, né? A gente começa a atender convênio e aí, tá girando, tá mantendo as despesas da clínica, mas, meu, é muito ruim, né? E quantas e quantas pacientes a gente atendia lá que chegava cheia de joias, não sei o quê, com carrão, né? E aí chegava destratando as pessoas da recepção, né? Ai, Quando ia ai, ai. pagar, reclamava do valor da sessão. Aí teve um dia que eu fiquei muito assim, gente, para me tirar do sério é difícil, de verdade. Quem me conhece sabe.
E aí ela tirou lá todas as joias dela e deixou lá na sala onde eu atendia ela fazendo massagem, né? Era uma sala que tinha banheiro, uma sala super arrumadinha, tal, e ela deixou no móvel que tinha ali, né? E aí ela saiu da sessão, esqueceu as coisas lá embaixo, lá em cima. E aí eu tinha saído da sala, tá? De repente eu entrei na sala e vi aquele monte de coisa e falei assim: liga para fulana agora, porque as joias dela estão aqui, Uhum. né? E aí eu guardei na gaveta, coloquei no saquinho lá e guardei. E aí eu sabia que era ouro pelo peso, pelo brilho, eu sabia que era pedra, que era ouro, né? Que não era bijuteria. Né? E aí ela falou: Nossa, tô indo aí, é verdade, esqueci, eu saí com a cabeça tão cheia, né? Aí ela foi Pois é. lá, pegou, aí eu falei assim: Olha, tá aqui. Ela falou: porque você tem seus funcionários aí, né? Podia assumir. Ai, meu Deus do céu. Podia... Ah, podia ter deixado em algum lugar e aí sim sumido, em algum lugar na... Que absurdo, né? Veio justamente depois que você ligou e chamou. Não, Aí eu é um falei fim. assim: Olha, é difícil porque eu confio nas pessoas que trabalham aqui comigo. Hum. Mas tá aqui, né? Melhor levar, porque, enfim, eu fiquei preocupada de você deixar as coisas aqui, né? Aí depois que ela saiu, eu falei para as meninas, falei assim, olha, eu não tenho mais horário para atendê-la. Ela, Liri, você não acredita. Ela, com esse monte de joia, ela estava negociando o valor da sessão com a gente aqui antes de ir embora. Ela não queria pagar, queria desconto e Meu reclamou, Deus. falou que estava muito caro. Eu falei, estava caro? Ela com esse monte de joia. Eu devia ter comprado mais caro ainda. E mal educada. E eu falei assim: pode falar para ela pagar a sessão, né? E eu não tenho mais horário para atender ela, porque eu não quero ela vindo aqui destratando os meus funcionários e achando que as pessoas vão roubar ela. O dia que ela esquecer alguma coisa e eu não vi, como é que fica? Eu não ver, como é que fica? Entendeu? É verdade. Então, tem essas situações que a gente não esquece, né? Porque são situações específicas que eu só falo, gente, às vezes eu desacredito do povo, né? Tá todo mundo muito quieto, Liris. Muito quieto. Tá Muito, tá todo um mundo com silêncio. sono. Deve estar, não é possível, ninguém tá falando nada. Só Igual nós. absorvendo a fala de vocês. Fiquei mexendo, deixa tudo fechado e começaram aquele mantra, né? A gente vai É falando, fica verdade. um mantra, aí a pessoa dorme. Ah, a Kísia tá aqui, a Kísia. Então, gente, é isso. Olha só. O Clube da Fisiopélvica, ele tá com desconto de 50%, mas para quem se inscreveu na aula e não tá no clube, eu vou liberar um desconto essa semana de 70%, tá? Mas para quem está no clube da fisiopélvica e quer incluir as amigas no clube, tá? Aí não tem desconto, mas tem o acesso plus. O que que é o acesso plus? O acesso plus vocês podem comprar também com os com quem é afiliado. E aí você libera você mais 3 pessoas, tá? Então, sai em torno de R$ 400, mais ou menos, tá? Para cada uma. E aí é mais ou menos isso para 4 pessoas, e as 4 pessoas têm acesso igual ao clube, tá? Então é bacana porque às vezes você trabalha numa equipe, você tem os amigos lá da especialização, então vocês podem se dividir, porque a gente tem 12 cursos lá no clube, vocês podem se dividir e fazer seus grupos de estudo com os assuntos que tem lá. Lembrando que no clube, toda primeira terça do mês, a gente tem a terça do clube com discussão de caso, discussão de artigo, né? E que é aberta e as gravações ficam no clube. Para os membros do clube gratuito, eu separei várias aulas super interessantes que estão lá em aberto para vocês nessa área de membros gratuitos, tá certo? Então é isso. E aí, para entender melhor aí de todo esse trabalho que eu e a Miri a gente vem se dedicando,
tem o grupo de biofeedback, a Miri tem colocado os artigos lá para vocês participarem também. Tragam as dúvidas para mim a semana que vem. Fechou? Lili, deixa eu Oi. perguntar só uma coisa. Esse do Mas- grupo que você está falando é do Cinésio Lovers? Não, você falou que tem. Não, a gente tem o Cinésio Lovers, você está lá, a gente tem o Clube da Fisiopélvica, que são cursos que estão na Hotmart. É um canal de assinatura, tá? Você pode dividir em 12 vezes. Se você quiser comprar só para você, eu libero um cupom de 70%, tá? Que eu vou deixar livre, eu vou mandar para quem está nessa aula, tá? Essa semana pode adquirir o clube por Eu acho que 70%. eu fiz ontem uma inscrição nesse Hotmart lá. Eu vi. Isso, provavelmente você fez, mas como aluno gratuito, sem Foi. comprar o clube. Lá tem um link de compra com desconto de Aí entra direto lá, 50%. não tem um grupo do WhatsApp, ele entra sempre lá no Hotmart. Isso, exatamente, não tem grupo de WhatsApp, tá lá. E aí, o que que acontece? Eu vou mandar e-mail para todo mundo que se inscreveu na aula hoje, oferecendo desconto de 70% essa semana, tá? E falando aí do Acesso Plus. O Acesso Plus não, para você adquirir o Acesso Plus, não tem desconto, mas você pode incluir você e mais 3 pessoas. Então, são 4 pessoas para ter acesso a todo o conteúdo do clube, tá? Por um valor fechado, que é o valor de 1.497, sem desconto, mas te dá a opção de você dividir com as suas amigas. E é bacana para vocês dividirem o estudo entre vocês, tá? Então é isso. Certinho? E tragam a semana que vem. É muito importante que a gente construa junto um programa de cinésio pélvica. Então, pratiquem esses exercícios, as posturas básicas, a mobilidade da pelve com a respiração, as variações de postura, as sensações internas de estabilização, de ativação do abdômen, de sentir esse assoalho pélvico que vem no trabalho corporal, associando postura, respiração, né? Treinem o funcional, treinem equilíbrio com estes princípios, usem a sua semana, né? Oi, Kísia! Usem essa semana para praticar, para usar o conceito dos exercícios com os pacientes de vocês, tá? Para que a semana que vem a gente possa construir junto um programa de cinésio pélvica e entender melhor aí como que a gente pode estar utilizando o biofeedback também nisso, tá? Quero vocês feras na cinésio pélvica. E só evoluindo, né, Ju? Muito bom. Eu fico feliz porque aí a gente já chega às 10 horas da noite, ainda 16 participantes, muito legal, muito obrigada. Eu vou encerrando a aula e amanhã eu disponibilizo a gravação da aula para vocês. Obrigada, Legal. Liris. Beijo. Obrigada a você. Um beijo, obrigada, Leiva, meu suporte maravilhoso. De nada, amada, foi uma honra. Ai, sempre muito Gratidão. gostoso. Ju, beijo, lindona. Beijo, Ju. Beijo, Daiane. Um beijo para você. Obrigada pela sua participação. Kísia, sua linda, obrigada. Aline, obrigada. Sabrina, Natália. A Kísila, que comprou aí o e-book essa semana, né? Obrigada pela sua participação também, né? Obrigada, querida. A Kíssia, adorei o conteúdo, muito legal. Muito bom, obrigada, viu? Deise, Natália, Paloma. Então, boa noite para todos vocês. Beijo, queridos.